todos os seres são cópias do universo. Ela chega a afirmar que o universo é feito de átomos, e os átomos, por sua vez, são universos miniaturizados. Assim como Emmanuel também afirma que o nosso corpo é uma cópia perfeita do universo. Mas para Khalil Gibran, um único átomo contém tudo que existe na Terra. Se um átomo tem 7 dimensões, será que a Terra tem dimensões semelhantes, já que tudo é cópia de tudo? Como vocês estão observando na tela, a partir de agora, o ser integral, a vida, um presente de Deus para a nossa evolução. A vida e a morte são ciclos de evolução da consciência. Quem vai falar sobre isso? Dr. Jonas Moura. Seja bem-vindo, querido e amado amigo. É um prazer imenso estar aqui nos nossos estúdios do nosso amigo Sebastião Camargo, do Despertar da Consciência. Um abraço a todos do Despertar. A gente vem nessa parceria há muito tempo. Eu sou parte do grupo Despertar da Consciência, mas a gente tem um grupo que é o Grupo Ser Integral, lá em Teresina, no Piauí, e a gente quer mostrar as dimensões da Terra, as outras dimensões e esferas também chamadas. Mas antes a gente vai fazer uma breve apresentação de que mostrar para todos que a vida realmente é um belíssimo presente de Deus para a nossa evolução. A vida, sem esse presente, estaríamos fadados a não evoluir. E esse fenômeno da vida faz com que nós possamos sair do átomo primitivo, da mônada primitiva, até a angelitude e até mais. Então hoje nós vamos mostrar para vocês que nós precisamos entender algumas coisas antes. A vida é feita de ciclos, como disse o Sebastião Camargo. Existe o ciclo das plantas, vocês estão vendo aqui o ciclo das plantas. Até mesmo um verme tem um ciclo deles, o ciclo de vida dos animais. A vida toda ela é feita de ciclos. Nós não teríamos nenhuma evolução se a todos não fossem dados essas chances de evoluir, de transformar. Nós somos um, desde o psiquismo divino até o anjo, nós somos um e continuaremos um. Então, como vocês vão ver na tela, vocês estão vendo que desde a planta aos vermes, aos animais e a nós somos como ciclo. Então, vocês estão vendo que nós começamos aqui de bebê e vai subindo, vamos evoluindo, temos que ter um tempo de estudos, um tempo de preparo, e aí vocês estão vendo, aqui a gente já tem um casamento, já começa a jogar outras criaturas aqui na Terra, e assim a gente vai. Mas não acaba aqui. O ciclo é que acaba aqui na Terra, mas não acaba totalmente aqui. A vida continua. Então, você vê um ciclo aqui de um átomo que começa a juntar com a molécula, você começa a ver formar orgânulos, células, tecidos, órgãos, e nenhum átomo que junta para fazer a molécula, ele já é diferente deste átomo que estava aqui. Ele já é diferente quando ele passa para compor os orgânulos, ou as organelas. Ele já é diferente quando compõe uma célula. Então o átomo de carbono aqui é totalmente diferente já. Esse átomo que compõe a célula, esse átomo de carbono, ele já é totalmente diferenciado, ele já tem uma expertise totalmente diferenciada. E mesmo assim, e melhor ainda quando ele compõe um tecido, melhor ainda quando ele compõe um órgão, como por exemplo o fígado, os ossos,
quando ele compõe um sistema, como o sistema cardiovascular, quando ele compõe um organismo, você já tem átomos totalmente diferenciados e eles permitem fazer já em junção, fazer uma população e viver em comunidade e aí de ecossistema, e tudo tem seus ciclos. Tudo evolui na Terra. Então, nós participamos de ciclos como todo o ser orgânico. Qualquer molécula, qualquer átomo, qualquer partícula, nós participamos de um ciclo. Todos têm seu ciclo, inclusive a nós. Somos uma consciência habitando, coordenando, evoluindo milhares de vidas. Então, enquanto nós temos seres ainda ensaiando para a vida mais superior, nós temos hoje nós somos consciência habitando e coordenando, evoluindo milhares de vidas. Começamos como uma partícula divina e já hoje habitam em nós milhares de seres evoluindo junto com a gente. Somos constituídos de muitos e nós somos participando dentro de outros seres maiores ainda, como disse o Sebastião. A vida, ela continua, tá? Então, não tem como acharmos que possamos ser diferentes. A vida continua e é necessário e é essencial que tomarmos consciência de quem realmente somos. Não temos como fazer diferente. Agora, já que tomarmos consciência de quem somos, nós temos que perguntar algumas coisas, fazer alguns questionamentos, como por exemplo, como será que chegaremos do outro lado? Será que estaremos mais preparados? Como nos prepararmos? Será que estamos nos preparando? Será que existem práticas para isso? Gostaria até que o Sebastião depois fizesse alguns comentários sobre isso. Então, nossos outros corpos sutis sobrevivem ao fenômeno da morte, porém carregando tudo o que se utilizarmos, porque os nossos ciclos continuam. Nossos antepassados sobreviveram e habitam outras esferas. Nossos corpos sutis também estão vivos e atuantes. Então aqui, não só o corpo físico, que vai desintegrar depois da nossa partida para o outro lado, além do etérico também, mas os outros corpos sutis continuarão participando dos nossos ciclos. O que diferencia a gente de quem já passou, quem está do outro lado das outras dimensões? Nós, aqui nesta coluna, nós, e aqui nesta outra, os habitantes das outras esferas, nossos antepassados, que já se foram para outras esferas. Nós, a diferença é que nós temos um corpo físico e o etérico. Já os nossos antepassados, como por exemplo minha mãe, meu pai, estão tão vivos como nunca. E eles têm o corpo astral, o mental e o espiritual. Então, a gente se expressa aqui nesta dimensão da Terra, dimensão física, com todos esses corpos aqui. Mas os nossos olhos apenas veem esse. Tem pessoas com sensibilidades que já enxergam outras esferas, a que a gente chama de sensitivos. Mas a gente continua com os outros corpos. Já nas outras esferas da Terra, os nossos antepassados se expressam com o corpo astral. Eles se expressam com o corpo astral, continuam com o corpo mental, continuam com o corpo espiritual, continuando com a vida física, com a vida em ciclos, evoluindo, aprendendo lá do outro lado. As pessoas pensam, Sebastião, que nós, ao passarmos para o outro lado, vamos ter o repouso eterno. E isso é um ledo engano. A vida continua, nós continuamos a evoluir, nós continuamos a estudar, nós continuamos a aprender do outro lado e até mais do que nunca. Então, nossos outros corpos sutis sobrevivem ao fenômeno da morte, porém, carregando tudo o que se utilizarmos, tudo que se utilizamos, tudo que fizemos aqui na Terra, nesta dimensão física, a maior parte das coisas
vão ser gravadas no nos outros corpos. E nossos antepassados sobreviveram e habitam em outras esferas. Nossos corpos sutis, portanto, estão vivos e atuantes junto com a gente. E aí, nós temos uma Terra que nós achávamos que a Terra só era esta aqui, a parte física, mas a gente vê que a Terra tem outras dimensões. Essas aqui foram as que as comunicações realmente nos chegaram até agora. Essas dimensões aqui estão nas obras do André Luiz, principalmente as 13 obras, e também foi relatado por este livro aqui, Desdobramento Consciente, do Breno, que é aqui da cidade próxima de Marília. E aí, estudando tudo isso, nós vemos que a Terra tem a parte física, que é essa que estamos aqui agora, mas tem a crosta, depois tem a primeira esfera negativa, a segunda, a terceira, a primeira positiva, a segunda esfera positiva, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta, sendo que aqui nós colocamos como essas esferas da primeira até a segunda, da primeira negativa até a segunda esfera positiva, como a quarta dimensão, e aqui seriam seus subdivisões ou níveis, e aqui as participantes já da quinta dimensão. Então esse estúdio aqui, provavelmente, não é só esse estúdio dessa forma, ele tem essa forma física aqui, mas ele já tem a continuidade dele no plano da crosta terrestre e também nas outras esferas. Ele já está sendo programado para outras esferas. Tá? Essa construção que a gente vê aqui na Terra física, ela é só a parte física, a parte etérica a gente ainda não vê, mas ela já está construída, porque isso aqui vem antes do físico. Essas esferas todas estão numa velocidade acima da luz e faz com que ela aconteça mais rápido do que o físico. Então aqui acontece mais rápido, por isso que existe o fenômeno da presciência, da profecia, porque à medida que vai aumentando essas esferas, a velocidade vai ficando bem maior e também o tempo passa muito mais rápido em relação à Terra. Então, aqui, por exemplo, as coisas podem acontecer 200 anos antes de acontecer aqui na Terra física. Então, a Terra tem outras esferas, tem outras dimensões e tem outras divisões. Quando aqui estamos nós, aqui estão nossos outros corpos sutis. Quem está desencarnado está se expressando com os corpos sutis nessas outras esferas aqui. Deixa de se expressar na Terra física, porque não tem mais o corpo físico. Então, desta forma é que existem essas esferas, e são esferas que têm construções, tem ruas, tem cidades, tem uma série de coisas aqui. As pessoas caminham e eles obedecem às mesmas regras de gravitação, as mesmas regras de gravitação que existe aqui na Terra. Então, existem construções, existem problemas, existem muitos problemas. Cada esfera dessa aqui, quanto mais negativa ela é, mais problema ela existe, tá? Mais problemas ela existe. Muitas pessoas estão vivendo aqui os seus problemas pessoais decorrentes da evolução ruim que tiveram, mas aqui tem postos de trabalho em todos os lugares, postos de amparo com abnegados espíritos que também estão ajudando aos colegas, tá certo? Então, por exemplo, provavelmente o nosso lar, a colônia Nosso Lar, esteja aqui na terceira ou na segunda esfera. E outros habitantes estão aqui embaixo, tem outros habitantes aqui em cima. Da mesma coisa que é para eles virem para cá, eles têm que fazer um fenômeno do teletransporte.
eles têm que se teletransportar para cá. Do mesmo jeito, uma segunda esfera para descer para a primeira tem que fazer o fenômeno do teletransporte. Então, todas as leis que obedecem aqui na Terra física são as mesmas leis que obedecem aqui na Terra, nas outras dimensões. A lei é só uma, né, Sebastião? Existe lei diferente? Vamos imaginar assim. A lei é única no sentido cósmico do termo. Mas, da mesma forma que aqui tem subníveis, existem os subníveis da lei. Por exemplo, a lei cósmica é o que nós chamamos de lei de amor. Mas aí tem a força centrípeta, tem a centrífuga, tem a atração, tem a repulsão, força nuclear forte. Então, são subleis para reger cada corpo no seu devido lugar. Pois bem, se vocês forem dar uma olhada na obra de André Luiz, de uma forma bem mais pormenorizada e pesquisando mesmo, vocês vão ver que lá eles se referem a essas esferas. Foi isso aqui que o Breno, que é um juiz lá de Marília, ele pesquisou na obra de André Luiz, teve ajuda também de uma pessoa, de espíritos abnegados, que o ajudaram no desdobramento e na projeção astral, e também teve a ajuda de uma pessoa que o ensinou a desenvolver o evangelho moral do Cristo, a ter uma vida na terra física de acordo com o evangelho moral, que a gente vai falar mais tarde. Então aqui está o nosso corpo físico, aqui na Terra. Aqui está o corpo etérico na crosta, ele tem essa conexão. Aqui está o corpo astral com o nosso corpo astral. E aqui está o corpo mental. Ainda tem os outros corpos, que a gente não mostra. Esses outros aqui seriam as nossas outras vivências. Quanto mais para cá, para as esferas positivas, estiver as nossas vivências, mais velozes eles estão, mais leis morais eles já vivenciaram. E aí a gente tem outras vivências que estão, infelizmente, aqui ainda nessas outras esferas, que precisam do nosso ajuste. E aqui na Terra física é o local onde a gente vai ajustar tudo para transformar todas essas imperfeições no sentido da angelitude. Então, o nosso corpo astral, ele se encontra com o corpo astral de outras pessoas, de outros amigos, irmãos. Tanto faz ele estar encarnados aqui na Terra física, como nós, como eles não estarem. Então, o nosso corpo mental, ele entra em contato com outros mentais de outras entidades, que pode ser nossos antepassados e pode ser de outros. Obedecerão, claro, ao fenômeno da ressonância. Então, este corpo astral, se ele estiver mais para cá, ele vai entrar em contato com esses da esfera aqui. Se ele estiver mais para cá, ele vai entrar em contato com esses outros aqui. Quanto maior a frequência, maior a velocidade e mais entidades de alta escola ele estará em contato. Então, imagino, Sebastião Camargo, qual seria, ficou a minha pergunta, e eu coloquei isso aqui para que você possa fazer um comentário, qual seria o objetivo da vinda de Jesus para a Terra? Eu tive assim a audácia de colocar assim, nos mostrar que temos uma continuidade. O outro objetivo, como nos prepararmos para esta continuidade, para as próximas etapas da evolução. E aí ele nos mostrou um método infalível, o Evangelho não lido, um Evangelho estudado, mas principalmente vivido na prática diária. Então nós colocamos isso aqui da nossa cabeça, eu queria até que você fizesse aí os comentários. Então, quando Jesus fala, só desce quem subiu, ele já mostra que veio de outras esferas.
Então, quando nós ficamos preocupados com extraterrestres, porque há uma polêmica quando falamos de extraterrestres, o Kardec comunicou com seres que estavam em Júpiter e até em outras esferas. Maria, João de Deus, viajou para Marte, para Júpiter, para outras constelações e creio que, de repente, até outras galáxias, porque ela encontrou sistemas solares com 3 sóis. Então, Jesus, para mim, a maior mensagem, ele matou a morte. Ele mostrou que, por mais que destruam o nosso corpo, nós podemos reconstruí-lo ou ainda reconstruí-lo melhor. Então, essa primeira parte nos mostrar que temos uma continuidade. Exato. E que filho de Deus, Deusinho é, porque quando ele fala, eu destruo esse templo, porque quando foi o problema da morte, mas eu reconstruí em 3 dias, porque eu retornar 3 dias após. E quando ele fala, sois deuses, farão coisas maiores do que agora faço. O reino de Deus está dentro de vós. O problema nosso é que nós queremos procurar o reino de Deus fora. E normalmente, enquanto não o encontrarmos dentro, não conseguiremos enxergá-lo fora. Agora, o mais enigmático, enquanto não obedecermos às leis que regem o nosso comportamento com o que está fora, não construímos a lei dentro. Isso é tanto Ramatiz quanto Leon Denis. Então, antes, quem falou foi Leon Denis, depois Ramatiz validou o que ele disse. Leon Denis em O Problema do Ser, o Destino da Dor, Ramatiz na obra Jesus é Jerusalém Renovada. Para ser mais exato, Leon Denis na obra Depois da Morte. Então, quando Jesus desce de altos planos, fazendo várias escalas para ter um corpo com a mesma frequência, não com os mesmos elementos, mas com frequências semelhantes. Porque em nosso primeiro livro nós colocamos, para os elementos físicos, Kardec acreditava que era igual para todo mundo. Mas nós sabemos que se você colocar um mecanismo de atração em meios vibracionais com faixas vibratórias mais altas, você pode atrair elementos do meio, mas eles são selecionados. Então, quando entramos na atmosfera terrestre, nós assimilamos, segundo Kardec, para a construção do corpo etérico, na velocidade de um relâmpago, segundo ele, num relance, os elementos condizentes com o meu padrão moral. Então, eu vou escolher os melhores espécimes desse estado dimensional. E quando nós lemos em obras como os 4 Evangelhos de Rostang, que primeiro acreditavam, agora rejeitam muitos seres, quando vemos obras como Maria de Nazaré, quando Jesus se aproxima, peixes de águas profundas vieram para a superfície, se apresentar para fazer parte do corpo dele. E assim como nos trigais, seres mais sutis se apresentaram para fazer parte do seu corpo, porque sabia que não entraria qualquer um. Até porque não suportaria, principalmente na hora da crucificação, se fosse qualquer elemento no corpo físico. Entendi. Por isso que quando Kardec fala, quando nós mudamos moralmente, que é a vivência do evangelho moral, esse aqui. Exato, os nossos corpos vão sutilizando. E se vai sutilizando, não entra. Ele fala, nós não vamos ter mais necessidade de alimento denso. Então eu não vou comer qualquer coisa. E por mais que eu coma qualquer coisa não vai ficar no meu organismo, porque o padrão é outro. Entendi. Eu posso até comer o bife lá na sua casa, para não deixar você chateado. Mas se aquele bife não se esforçar para acompanhar o meu estado vibracional, ele vai entrar e sair. Porque se ele não se ajuntar comigo, não ter a roupa nupcial para permanecer no meu festim, é como se entrasse, leva alguma coisa porque passou pelo meu universo, mas não tem vibração ou estados conscienciais para ficar no meu universo. Então a maior mensagem de Jesus foi mostrar que existe o antes e o após, que a injustiça não existe em parte alguma, que Deus não é um Deus de punição, mas um Deus de amor, e existem leis que regem. Então Deus não precisa interferir na sua obra. Então antes dele criar a obra, ele criou as leis. Então, no princípio era o verbo, lei. Ou no princípio, o verbo. O verbo era Deus e estava com Deus. Então, quando ele começa a criar a partir das premissas que nós chamamos de evangelho, força, vitalidade e vida é essa lei.
Então ele não precisa. A suprema sabedoria criou as leis para depois das leis criar o propósito, para criar a obra em si. Vamos dar um exemplo bastante simples. Então você vai fazer uma casa. Você faz a casa primeiro, depois faz o projeto? Não. O primeiro você faz o projeto, que seria o que vai determinar, o que vai reger a mente do construtor. Antes você vai encomendar para o engenheiro, mas ele vai fazer o que você pediu. Não é da cabeça dele. Pode até apresentar um projeto dele, mas você vai adequá-lo à sua necessidade. Então, feito o projeto, todas as etapas, a parte de alvenaria, a parte hidráulica, a parte elétrica, a parte de som, se tiver, a parte de captação de energia solar, de captação de água, tudo pronto. Essa é a lei que vai reger o meu projeto. Agora eu vou contratar o construtor, ele vai contratar os mestres de obras, e assim com todos os operários. E é isso que Jesus veio mostrar. Eu vim cuidar dos negócios de meu Pai. O Pai que ele estava falando naquele momento era o Cristo, governador supremo do planeta Terra, porque ele estava vindo falar conosco que estava no planeta. E eu só faço a vontade dele, quer dizer, para mim, ele é a lei. E deixou claro que para nós, ele, Jesus, o Cristo, é a lei. Eu sou o caminho da verdade, da vida. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a luz do mundo. E se nós vivenciarmos o Evangelho, nós vamos nos aproximar dele, ser um com ele, ou seja, fazer no nosso tempo e lugar o que faria ele se estivesse aqui. Que é o que fez Paulo de Tarso e outros evangelistas sendo fiel a Jesus. É possível a gente fazer esse evangelho vivenciado próximo de Jesus e termos uma evolução bem mais rápida ou não? É possível, porque se ele fala tudo é possível àquele que crê e ama. Vários luminares fez isso, a começar por Mahatma Gandhi. Quem era Mahatma Gandhi antes? Um ser violento e cometeu várias atrocidades no nosso olhar. Mas quando ele lê apenas 12 linhas do Evangelho de Mateus, as bem-aventuranças, que está lá no início dos 12 primeiros versículos do capítulo 5, ele introjeta aquilo e vive dentro, pacifica o que era violento dentro. E depois que sai de dentro para fora, torna-se pacificador de mais de 800 milhões de pessoas. Primeiro, dentro, eu construo a lei dentro. Mas a intenção dele era a não violência. Mas ele era violento. Quer dizer, fez o caminho inverso. Então, se eu sou violento, não violência. Se eu sou incrédulo, a fé perene. Se eu estou em desespero, a esperança. Se orgulhoso, humildade. Se egoísta, altruísmo e assim sucessivamente. Então, a gente sabe que o motivo da vinda de Jesus para a Terra é nos mostrarmos que temos uma continuidade, nos prepararmos para esta continuidade, e aí esse preparo para as nossas pessoas, para os nossos irmãos, são diferentes, nos mostrar um método infalível. Então, esse preparo diferente é porque a gente deixa de seguir o Evangelho vivido na prática. Então, o molde, o modelo já está com a gente. A gente tem que movimentar tudo isso. Então, depende as novas etapas para que nossas esferas, os nossos outros corpos sutis que estão em outras esferas possam evoluir de maneira melhor, depende de etapas passadas e desta etapa aqui na vida física vai depender as etapas futuras. Então a vida aqui, senhores, não é meramente uma passagem. A vida aqui não é meramente uma passagem, como muitos dizem por aí. E também, quando passarmos para outra vida, não teremos assim um descanso eterno, como muitos falam por aí. Então, a gente pegou algumas frases de alguns pensadores, como por exemplo, o que é a vida, se não uma passagem? Aqui estamos, mas não ficaremos. E por isso, aproveite-a e faça com que o seu caminho seja de fato inesquecível. Não é só uma passagem. A vida não é uma simples passagem,
concordo. Ela denota um equilíbrio interno entre o que está acima e o que está abaixo de nós. Estamos utilizando a matéria física para transformá-la em matéria etérica. Cá estamos nós no meio da coisa. Estamos nessa vida de passagem. Quem por aqui esteve e não se modificou, perdeu a viagem. Eu não diria perder a viagem, mas desperdiçou muitas etapas que poderiam ter melhorado mais rápido. Que a vida não seja apenas uma passagem, concordo plenamente. Que ela seja bem-vinda e de tal forma que nos deixe marcas positivas. Isso sim, que a vida não é meramente uma passagem. E, infelizmente, se vocês olharem guerras, medo, violência, catástrofes, sofrimento, fome, infelizmente, tudo isso, ou quase tudo, provocado por seres humanos. Justamente nós, que somos os mais evoluídos, seres neste planeta físico, na parte física aqui, nós somos os mais evoluídos. E, infelizmente, tudo isso que atrasa a evolução, que dificulta o caminho, que entorta caminhos, não é provocado por seres em menores evolução, mas simplesmente pelos mais evoluídos. Deveríamos estar fazendo o contrário, deveríamos estar fazendo melhor do que os nossos. Então, somos os mais evoluídos, mas dependemos de cada um dos minúsculos seres que estão dentro e fora do nosso corpo. Se nós pensarmos que todos os nossos corpos, que todos os nossos constituintes são formados por minúsculas células, que por sinal são formados por minúsculos seres vivos, que por sinal são formados por minúsculas partículas de Deus, nós não estaríamos causando tudo isso, guerras, medo, violência e catástrofe. Então, para sermos evoluídos, temos que depender e somos dependentes de cada um desses minúsculos seres, porque eles estão aqui também evoluindo com a gente. Então, nós somos responsáveis pela evolução desses minúsculos seres que estão dentro e fora do nosso corpo. Nós não inventamos nem criamos o fenômeno da vida orgânica. Uma consciência desenvolveu o fenômeno orgânico e da vida. Mas no estágio que estamos atualmente, já possuímos a capacidade de cocriar e coordenarmos uma legião de seres menores. Já sabemos criar ou cocriar átomos, moléculas, células, tecidos, órgãos. Por que estamos ainda cocriando sofrimento, catástrofe, violência, medo e guerras? Porque não estamos sendo e conhecendo o nosso ser integral que somos com vários corpos sutis. Não estamos vivenciando o Evangelho que foi colocado, vivenciando na prática. Então, assim é que, como nós somos criados desta forma, nós só evoluiremos evoluindo outros. Nós somos o responsável por guerras e medos, é que dizemos que uma força oculta humana e às vezes extra-humana colocou muitos problemas para que nós tropeçássemos e não evoluíssemos. Por exemplo, dois senhores, Anthony Béchamp, Gunther Underline, este aqui, quase 100 anos depois desse, descobriram que os micro-organismos não são formas independentes. Um se transforma no outro, um vai evoluindo com o outro. Estes seres orgânicos nos constituem e evoluem juntamente com a gente. Nossas células, portanto, são preenchidas e sustentadas por minúsculas formas vivas primitivas, mas simplesmente estes senhores foram deixados de lado pela ciência, por objetivos obscuros, por interesses ocultos, e que, se nós tivéssemos com essa informação desde o começo,
talvez estaríamos melhores. E eles mostraram que nossos hábitos alimentares e estilos de vida provocam as nossas doenças. Então nós, com os nossos hábitos, provocamos nossas doenças e estes seres se rebelam e nos causam doença, como nós já conhecemos, a maioria delas. Então, precisamos, cada um de nós, cuidar melhor dos nossos minúsculos estagiários da vida, porque eles fazem a nossa evolução. Este senhor, por exemplo, descobriu também que visualizou micro-organismos sendo transformados uns em outros. Dr. Royal Raymond Rife. Ele desenvolveu um gerador de frequência que destruía bactérias, fungos, vírus e células cancerosas através de eletricidade, do fenômeno da ressonância. Mas interesses obscuros fizeram com que seu laboratório fosse destruído. Por quê? Porque há interesses em que nós não evoluamos. Há interesse em que a gente não possa evoluir, que a gente possa ficar o tempo todo sem descobrir os fenômenos elétricos nas quais nós somos formados. Este outro chegou a produzir um conhecimento e aparelhos que fez e descobriu a energia orgânica, que é produzida e emitida por organismos vivos. Ele provou a existência de fluido vital. Ele provou a existência da energia vital. E aí ele viu que era diferente da energia elétrica, mas pode ser transformado em energia elétrica. E aí ele provou também que somente organismos vivos a produzem. Ele provou também que um organismo orgânico vivo produz um campo de energia orgânico. E essa energia é absorvida por matéria orgânica. Então ele provou que a vida emite uma energia diferente. Ele provou que nós temos uma energia diferente, uma energia poderosa, que a gente chama de, ele chamou de energia orgânica, mas hoje a gente chama de fluido vital. Este aqui descobriu há mais de 100 anos atrás, provou a existência de energia livre no universo, limpa, de graça, inesgotável e ilimitada. Ele provou que a vida, que a Terra, tem tudo e fornece tudo para que a gente possa sobreviver e evoluir sem sofrimentos. Ele provou que tem essa energia livre, mas ele foi também esta torre que ele produziu energia, ligou as lâmpadas na Terra, ela foi destruída porque interesses obscuros, interesses exclusos, interesses ocultos não queriam que a gente evoluísse. Há 100 anos atrás ele fez isso. Há cerca de 100 anos, mas imagine os senhores como estaríamos hoje se esta tecnologia já tivesse ao nosso alcance, se ela tivesse sido desenvolvida há 100 anos atrás, se tivesse sido colocada para a nossa humanidade, hoje estaríamos bem melhor. Este senhor é vivo, Dr. Mehran Tavakkoli-Kesh. Ele mostra que nós podemos captar as formas plasmadas de átomos, aminoácidos e outras formas de energia do universo de forma barata, limpa e acessível a todos. Então ele provou a existência da energia universal, da energia do cosmos, da energia que nos alimenta, da energia que nos constrói. Ele provou a existência das outras esferas da Terra. Este senhor provou a existência das outras esferas da Terra. Este senhor provou a existência das outras esferas da Terra. Esse senhor provou também a existência. Eles mostraram que nós somos evoluídos de seres menores e que fomos sendo construídos com a junção desses seres menores em seres maiores. A natureza nos proporcionou um prodígio muito alto ao juntar um gás totalmente bem leve, chamado oxigênio, com outro bem leve, chamado hidrogênio. E quando juntou esses dois, formou a água. A água permitiu o surgimento das nossas formas de vida. As formas de vidas menores, elas puderam surgir por conta da água.
e disto todas as outras formas de vida existentes aqui na Terra somos formados na base da água. Vocês verem que quando o oxigênio se reage com uma outra unidade, como por exemplo o citrocromo, ele libera uma grande quantidade de energia. Se ele reage com esse aqui, com a biquinona, libera uma grande quantidade de energia. Mas se ele reage com o hidrogênio, é a reação que libera a maior quantidade de energia do que a gente conhece até agora. Então o oxigênio, sendo o átomo mais eletronegativo, e o hidrogênio sendo o mais eletropositivo, eles têm uma capacidade de liberar energia para a construção dos blocos da vida. Este é um prodígio que a natureza, o Deus Criador, colocou para nós. Olha, senhores, uma bactéria simples do solo é capaz de fixar 70 milhões de toneladas de hidrogênio do ar puro por ano na Terra para fazer brotar a vida, para fazer o fenômeno da vida e nos alimentar. Seres minúsculos, unicelulares, são capazes de pegar o hidrogênio da atmosfera e fixar na Terra. Isso já está aí nas internets, você pode pesquisar. A gente está aqui, são bactérias que retiram 70 milhões de toneladas de hidrogênio para ser reagido com o oxigênio e produzir energia. Uma simples bactéria, uma cianobactéria, elas forneceram o oxigênio da Terra e possibilitou a vida multicelular. Os senhores vejam aqui que essa bactéria, quando ela surgiu, grandes quantidades de oxigênio se elevaram na nossa atmosfera. Por conta desta bactériazinha, começou a surgir, possibilitou o surgimento do fenômeno da vida multicelular, a vida complexa, até chegarmos a nós, seres humanos. Uma só bactériazinha dessa, uma cianobactéria que tem a capacidade de aumentar, de produzir uma bactéria que, com a luz do sol, com a água que a Terra continha e com o CO2 produzido pelas bactérias iniciais, junto com tudo isso, produzia oxigênio e produzia o alimento, a glicose. Com isso, começou a surgir seres que produziam muito mais quantidade de energia, como as mitocôndrias. E isso aí permitiu o surgimento de seres mais complexos ainda. Então, gente, a Terra fornece CO2 porque as bactérias contidas nelas, as bactérias primitivas, produziam a sua energia e liberavam CO2. Junto à Terra já tinha água. Com isso aqui, mais a luz, veio as cianobactérias com seus cloroplastos e começaram a produzir oxigênio e alimento. Isso fez a chamada surgimento de bactérias mais complexas, seres que produziam muito mais energia, devolvendo o CO2 e a água para a Terra novamente. Isso permitiu o surgimento de seres complexos. Então, senhores, como vocês veem, nós seres complexos, os mais complexos da nossa cadeia, dependemos tudo disso aqui, desses minúsculos seres. Então a vida é um presente de Deus. A vida é um presente de Deus. Tudo que necessitamos para crescer, tudo que necessitamos para crescer e viver, a Terra e estes seres minúsculos nos ofertaram e nos ofertam de graça. Esta mitocôndria, uma vez, se reuniu com outra bactéria, este ser vivo com outro ser vivo, e permitiu-se um ser mais complexo, uma célula mais complexa, que começaram a produzir em intensas quantidades de energia, começaram a estocar e começaram a se dividir e se reunir e crescer para formar
vegetais, para formar parasitas, para formar animais e para nos constituirmos como seres humanos. Por favor, Sebastião. Antes de continuar, só ler aqui a do Ramatiz. O corpo humano é constituído de átomos, moléculas, células e tecidos, mas sustentado fundamentalmente pelas coletividades de micróbios, vírus, ultravírus e outros elementos vitais das mais variadas espécies, podendo caber milhões na cabeça de um alfinete. O ser humano é um aglomerado de vidas infinitesimais. O ser humano é um aglomerado de vidas infinitesimais em incessante efervescência, pois há espécies que nascem, crescem, procriam e morrem em alguns minutos. Trata-se de fabulosa atividade oculta na intimidade do ser, criando, construindo, substituindo ou destruindo tecidos, sangue, ossos, linfa, sucos, fermentos ou hormônios, resultando as mais inconcebíveis transformações na composição do edifício carnal. E tudo acontece mesmo sem o conhecimento direto ou a interferência do seu dono. Os germes mais díspares confraternizaram-se para realizar um trabalho construtivo, até comporem os vasos carnais, para a moradia das centelhas espirituais emanadas da fonte divina. Porém, sob o comando de pensamentos negativos, essas vidas inferiores rebelam-se, causando a desordem, o caos, a doença e a morte. Mas sendo mobilizadas pela vontade forte e energia mental superiores, reativam-se, renovando células, fortificando tecidos e ajustando órgãos à dinâmica fisiológica que proporciona a saúde. Por conseguinte, se a enfermidade é realmente fruto do caos, da desordem e do desequilíbrio na intimidade do equipo psicofísico do homem, a saúde é o fruto do equilíbrio e do trabalho harmonioso dessas vidas microscópicas que se condensam, preenchendo harmonicamente o invólucro perispiritual do homem para compor o corpo carnal. Isso está na obra de Ramatiz. Ramatiz, Sob a Luz do Espiritismo, e vai constar no nosso segundo livro. Isso aqui tinha que estar no livro de biologia. Com certeza. Isso aqui tinha que estar no livro de biologia. É interessante como isso aqui cabe em qualquer livro didático da escola. Infelizmente, as pessoas não conhecem Ramatiz. E olha, Sobre a Luz do Espiritismo, acho que foi escrito por Hercílio Mais, psicografado por Hercílio Mais. Então, assim, um livro que foi psicografado há bastante tempo, e como que tem uma comunicação tão atual e tão biológica como essa, com conhecimento de biologia avançadíssimo. Infelizmente, essa biologia, senhores, não é ensinada desta forma para os nossos alunos, que deveríamos ensinar dessa forma. Então, as cianobactérias produziram oxigênio e glicose. As bactérias com mitocôndrias proporcionaram uma alta produção de energia. Com as cianobactérias e com as mitocôndrias, animais, vegetais superiores, seres complexos, seres multicelulares. E aí veio os vegetais. E eles foram se unindo, como disse ali o Ramatiz, para formar animais. E até vir a ser a morada do espírito imortal. Nossa Senhora. Aqui, por exemplo, uma molécula de clorofila, que sob a luz, ela consegue, com essas cápsulas, fazer um jeito de quebrar a água e formar quantidade de energia
para as plantas produzirem açúcares, o nosso alimento. Incrível! As plantas são nossos produtores de oxigênio e de compostos orgânicos. Sem as plantas, nós não estaríamos aqui. Olha o nosso verdadeiro combustível. Hidrogênio fornece energia para oxigênio. Tudo que a gente come, Sebastião Camargo, vai chegando aqui e vai sendo retirado hidrogênio dos alimentos, da glicose, dos aminoácidos, da gordura, vai tirando hidrogênio. Isso aqui é dentro de uma mitocôndria. E vai jogando hidrogênio aqui, para cá. E depois ele passa para cá para se encontrar com o oxigênio. Numa atração, um fenômeno de atração entre hidrogênio e oxigênio indescritível, que eu ficaria muito honrado se eu pudesse presenciar isso. Produção de ATP, produção de energia. Então, a atmosfera já dá essas voltagens promovidas pela quantidade de íons. E o Deus nos colocou isso. Tá? A providência divina nos presenteou tudo isso. Essa atmosfera, ela é positiva e a nossa Terra é negativa. Isso faz uma ampla atração para a produção de energia para funcionar o nosso ser vivo. Infelizmente, o mundo ainda não conheceu senhores cientistas e devotados estudiosos como Justin Christofle, francês, que escreveu Eletrocultura. A eletrocultura é uma forma de produzir energia mais rápida, produzir plantas mais rápidas, alimentos mais rápidos, sem contaminação, sem uso de agrotóxicos, sem uso de pesticidas. Mas, infelizmente, também interesses ocultos os esconderam disso aí. Este senhor desenvolveu antenas baseado na eletrocultura, no que a Terra já foi colocada, da forma com que a Terra foi colocada, a Terra e o Sol e a Lua. E ele desenvolveu antenas que fez com que antenas mais ou menos de 6 metros. E essas antenas captavam grandes quantidades de prótons, de hidrogênio, para fluir para a Terra de forma muito mais rápida. O que isso resultou? Essas antenas captam energia de forma sem precisar usar a energia elétrica. Nada, só a energia do universo. E cobre e antena, com esse fluxo de elétrons, com esse fluxo de prótons para dentro da Terra, produziu-se bastante quantidade de energia. E essas pessoas conseguiram provar, aqui são verduras, Sebastião, da altura do ser humano, sem agrotóxicos, sem pesticidas, sem nenhum insumo, sem eletricidade. Morangos volumosos e cheios de vida, cheios de antioxidante, poderia um quarteirão alimentar uma cidade toda. Cobre, energia, melhoria das plantas. Outros cientistas abnegados, olhando a posição da Terra, posicionando a antena mais ou menos 6 metros para o norte, para o sul, com colocação dos fios de cobre, faz crescer parreiras muito maiores, muito mais rápidas, muito mais deliciosas, sem agrotóxicos, sem pesticidas, que poderiam matar a fome do mundo. Basta que se fizesse desse jeito. As antenas voltadas para o sul, a outra antena voltada para o norte e os fios ligados nessa antena drenariam intensas quantidades de íons para a Terra para fazer o fenômeno da vida se tornar muito mais fácil. E aí, você pode pegar também
fios de cobre, cobre mesmo, o mais puro possível. Fazer esse cabeamento, esse enrolamento em forma de bobina e colocar na terra. Isso ajuda a melhorar as plantas. E você coloca também até os cristais, aumenta mais ainda o fluxo de energia. Até os bichos já sabem, eles são atraídos para lá para ter mais, os insetos para ter mais energia. Olha o que pode ser colocado, senhores, olha o tamanho desta cebola. Isso não é uma cebola geneticamente modificada, isso não é uma cebola doente, isto é uma cebola provocada por conhecer, por utilizar, por otimizar a força que tem a Terra e a atmosfera. Olha só, você pode fazer isso na sua casa, estude isso, pesquise isso com mais afinco e você coloca até cristais e vê que os pássaros vêm para os cristais porque eles sabem que ali tem mais energia. Aqui ao lado vocês vê uma planta com esta bobina, como ela cresce mais rápido que a planta sem a bobina. Não é que esta aqui esteja com hipertrofiada, não, é utilizando a eletrocultura. Não usa energia elétrica de forma alguma. Hoje aqui com as bobinas, olha as bobinas colocadas, como essas plantas crescem muito mais rápido. E hoje já se fazem dodecaedros que fazem chover. É possível atrair chuva usando o cobre e a energia sagrada. Muitos estudiosos no mundo, graças a Deus, muitos estão atraindo a atmosfera, a ionização da atmosfera junto com a energia sagrada e fazendo chover, fazendo crescer mais plantas, fazendo tudo. Graças a Deus, muitos estudiosos, abnegados estudiosos, infelizmente, a eletrocultura não é patrocinada por governo, por instituições, não utiliza energia e a eletrocultura, infelizmente, senhores, não é uma coisa nova, é muito antiga. É que muitos interesses obscuros cuidaram para que a gente não possa ter acesso a isso, não pudesse. O Tesla descobriu tudo isso. As bobinas de Tesla, ele fez uma grande bobina, ele imitou a Terra, que é uma grande bobina, junto com o Sol e a Lua, e ele produziu intensas quantidades de energia que poderia já estar alimentando, poderia estar fornecendo energia para todo mundo, não precisava fazer grandes hidrelétricas, não precisava fazer grandes projetos de barragem para esculhambar o meio, para atrapalhar o meio ambiente. E aí a gente vê, analisando, que isso aqui que Tesla descobriu, antes de Tesla, antes de Faraday, antes de todos esses cientistas, eles já sabiam como produzir essa energia. As civilizações antigas já sabiam. Aqui é a espiral de produção de todos os elementos. Quem achar que os elementos não são fixos, esquece isso, senhores. Aqui é a produção, aqui ela produzindo potássio, aqui é o cálcio, aqui é o titânio, o vanádio, aqui é o magnésio. Então, cada vez que a energia vai aumentando a oitava, você vai produzindo, mostrando, Sebastião, que isso vem de um só local, de um só produto. As pirâmides não foram feitas, gente, para guardar os sarcófagos, as múmias. As pirâmides foram feitas são concentradores de energia. São altamente concentradores é um fluxo magnético absurdo. Agora imagine uma pirâmide desse tamanho. E o Tesla fez isso. Olha as pirâmides aqui, ó. Uma produção de energia intensa. E ele imitou as pirâmides. O Tesla fez isso. Mas infelizmente a torre de Wardcliffe foi derrubada por interesses obscuros. Olha aqui. Aqui a captação de energia etérica, que vai ressonando, vai criando ressonador secundário até produzir a energia
para nós, que nós captamos. Então essas torres aqui, nas grandes construções, são grandes ressonadores e produtores de energia. Olha os circuitos aqui desenhados nas batinas desses monges, desses padres antigos. Eles já sabiam disso. Infelizmente, isso foi escondido da nossa. Um ressonador que ressona para cá, que ressona para cá. Tudo isso para produzir energia. Isso aqui não é feito de qualquer jeito. Isso aqui é feito com cálculos bem corretos para a produção de energia. Então, o fenômeno da vida, ele existe para ter vida, precisa de fluxo de energia. Para precisar de fluxo de energia, nós precisamos de uma dipolaridade. Hidrogênio lá na frente, lá em cima, oxigênio. O oxigênio, o grande doador. O hidrogênio, o grande receptor. Mas quando o hidrogênio recebe, ele começa a levar a energia para todos os lugares. Precisa da força de atração e de repulsão. Precisa da força gravidade e da força magnética. Ou seja, precisa de gravidade e de magnetismo. Precisa da força gravitacional e magnética. Sem polos opostos, não há atração nem repulsão. Ou seja, não existe movimento. Sem movimento não existe fluxo. Sem fluxo não existe vida. E a água é exatamente um dipolo. O dipolo negativo do oxigênio, que atrai com muita força o hidrogênio para doar energia para ele e manter fluxo. E esse fluxo é que mantém a vida, o fenômeno da vida, que foi um presente de Deus para nós, um presente da criação. Sem movimento não existe o fenômeno do fluxo de energia, o fenômeno da vida. Tudo é um dipolo, luz e escuridão, dia e noite, quente e frio. Um lado da Terra aquece, o outro esfria. Tem que haver diferença de temperatura. Tem que haver acidez, mas tem que haver alcalinidade. Tem que haver oxidação, mas tem que ter redução. Tudo isso cria fluxo numa rotação espiral. É isso que faz o fenômeno da vida. Aqui, para terminar, uma carta de Tesla em março, no dia 15 de março de 1896. Este nobre cientista que esteve aqui, que nós estamos aqui nesse momento, dessa forma, transmitindo isso e gravando por causa dos conhecimentos deste cidadão. E ele, como todos nós, um dia sonhou uma terra livre e liberta, com energia para todos, para acabar o sofrimento e a fome, a miséria. E aí ele escreve essa carta, um manifesto em um jornal, anunciando a boa nova, anunciando a grande coisa, mas infelizmente até hoje esses conhecimentos não chegaram até nós. Então ele disse, que é o que está aqui, o mundo está às vésperas de uma revelação surpreendente. As condições sobre as quais existimos serão alteradas. O fim dos monopólios telegráficos e telefônicos chegou. Aliás, todos os monopólios que dependem de qualquer tipo de energia irão parar. As correntes da Terra de eletricidade devem ser aproveitadas. A natureza as fornece gratuitamente. O custo de poder da força e calor será praticamente nada. Infelizmente, este senhor e seus conhecimentos foram sufocados. E até hoje nós estamos pagando. Eu espero que um dia a Terra, que foi um presente de Deus, a Terra que tem várias esferas, esteja ao alcance de todas as pessoas. E é por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós estamos nessa batalha, fazendo gravações, fazendo informações, produzindo informações para chegar a todas as pessoas. Muito obrigado. Sebastião? Depois de uma magnífica aula como esta, o que você pode fazer para nos ajudar? Além de se inscrever em nossos canais, tanto aqui no Despertar da Consciência quanto no Ser Integral, no Dr. Jonas, é espalhar a mensagem. Se inscreva, dê o seu gostei ou não gostei, compartilhe o vídeo, faça seu comentário,
nos ajude a espalhar a mensagem para a iluminação pelo conhecimento e a libertação pela vivência desse conhecimento. E espero que vocês possam rever, compartilhar, se inscrever. Diga que gostou ou não gostou, faça seus comentários, porque é sempre uma honra imensa tê-los como os nossos auxiliares, não só a vossa audiência, por nos seguir em nossas redes sociais, por se inscrever aqui no canal do YouTube, por compartilhar, por fazer tudo o que possa para nos auxiliar nessa interminável jornada.